Olá, quarto ano, vamos para mais uma aula de português. E hoje nós vamos falar sobre o texto expositivo. Para começar a nossa aula, nós vamos começar lendo esse texto, Como Nascem as Estrelas. Esse texto foi escrito pelo Felipe. Ele estava curioso, querendo saber como é que as estrelas nasciam, foi lá na internet, fez uma pesquisa e com as informações que ele encontrou na pesquisa, ele escreveu um texto dizendo como nascem as estrelas, o que ele entendeu do que ele pesquisou. Aí ele escreveu esse texto. Vamos ler. Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Aí tem as fontes, que foi o site que ele pesquisou, que ele fez essa pesquisa. Agora vamos conversar um pouco. Com que propósito um leitor vai ler esse texto? Então, esse texto que o Felipe escreveu, com que propósito alguém vai pegar ele para ler? A pessoa vai pegar ele para ler, uma pessoa que quer saber como nascem as estrelas, ela quer se informar, Ela está buscando conhecimento, está buscando conhecer como é a formação das estrelas. Então, a pessoa que lê esse texto, ela quer informação. E o que você acha que o autor pretendia ao escrever esse texto? Então, o Felipe, o que é que ele pretendia escrever nesse texto? Ele queria trazer informações, queria trazer conhecimento para quem fosse ler, saber como era o nascimento das estrelas. Então, ele escreveu esse texto com esse objetivo, o objetivo de informar, de trazer conhecimento. E na sua opinião, o autor atingiu o objetivo? Vocês acham que ele realmente, esse texto aí informa a gente, traz conhecimento? Sim, esse texto traz o conhecimento, Faz com que a gente conheça, com que a gente saiba como as estrelas nascem. Fique sabendo, o texto expositivo explica um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Ele deve ter um título e é composto de 3 partes. Então, o texto expositivo é um texto que vai trazer conhecimento, expor informações sobre algo que a gente queira saber. E ele também é composto de 3 partes, assim como o texto argumentativo que a gente viu nas aulas anteriores. Ele tem a introdução, que apresenta o tema, o desenvolvimento, que amplia o tema, o modo de organizar as informações apresentadas em sequência, que pode ser marcado por expressões como primeiro, depois, em seguida, finalmente. E temos a conclusão, que encerra a ideia principal. Vamos identificar agora no nosso texto, do nosso livro, essas partes, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, na introdução, é o nosso primeiro parágrafo. Nele, o Felipe, que escreveu o texto, ele apresenta um pouco da ideia principal. A ideia principal do texto dele, o que ele mais quer fazer com que as pessoas conheçam, é como as estrelas nascem. Então, ele começa fazendo uma interrogação. Você gostaria de saber como isso acontece? E começa falando um pouco sobre o tema dele. E no segundo parágrafo tem o desenvolvimento. No desenvolvimento, ele vai falar como ocorre o processo de formação das estrelas. Então, no desenvolvimento, ele vai falar realmente como é que acontece esse processo. Então, ele fala que primeiro acontece algo, depois vai para outra coisa. E no último parágrafo, nós temos a conclusão, que ele encerra a ideia dele, falando que é assim, dessa forma que acontece a formação das estrelas. O texto expositivo é escrito com base em informações obtidas de fontes como internet, livros e revistas especializados, enciclopédias ou mesmo os depoimentos de especialistas no assunto. É importante que as fontes sejam confiáveis. Então, quando a gente está curioso, por exemplo, eu estava curiosa para saber como a água do mar é azul, realmente se a água do mar é azul, fui lá e pesquisei na internet e eu achei essa informação.
Essa informação é sim um texto expositivo, porque está me trazendo um conhecimento de algo que eu gostaria de saber. Que por que, que o mar é azul? Por que, que a água do mar é azul? Então está trazendo aí a informação de por que isso acontece. E no nosso texto também nós temos a fonte da pesquisa. Então sempre que a gente for fazer um texto informativo, que a gente pesquisa algo na internet e vai usar esse texto, a gente precisa colocar de onde aquele texto foi tirado, qual site que aquele texto foi tirado. Nós precisamos colocar lá no final do nosso texto, porque senão nós vamos estar fazendo uma cópia do texto de outra pessoa. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que sempre dizer de onde aquele texto foi retirado, sempre que você fizer uma pesquisa na internet. E é isso. Beijos!